Olá, tudo bom? Me chamo Jean Gregório e junto com o aluno Leonardo Henrique, vamos apresentar um trabalho com a disciplina de ensino de rende, que pertence à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Os professores dessas disciplinas são Pablo Juan Greco e Sara Teles. O texto que vamos apresentar é o jogo defensivo diante de diferentes sistemas ofensivos no handball, análise do cenário técnico-tático e reflexões sobre o ensino. Este é um texto publicado na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, em 2017, e tem como autores Rafael Pombo Menezes e Heloísa Helena Baldi dos Reis. O texto inicia com os autores discursando que o handball é um esporte que exige muita cooperação entre os atletas do mesmo time em resposta e oposição às ações dos adversários. Para isso, os defensores devem ter em mente elementos técnico-táticos, como também sistema de jogo. Assim como qualquer esporte de invasão, o handball tem como objetivos para os defensores recuperar a posse da bola, impedir que o adversário aproxime-se do alvo, o gol no caso, e evitar que o adversário marque gol. Para atender a esses objetivos, é necessário que os defensores tenham em mente os aspectos de agrupamento e dispersão, para que assim eles possam ocupar equilibradamente os espaços na quadra, evitando troca de passe e ganho de posicionamento pelos atacantes, como também avanço, resultando no gol. Ao olhar os sistemas ofensivos, nós podemos citar um principal, que é o 3-3, que ele é o clássico e o padrão. E a partir dele, existem a consolidação de alguns sistemas que são modificações desse sistema 3-3, que pode ser tanto 2-4 quanto 4-2. Nele, ocorre a ocupação do posto do pivô tanto por um ponta quanto por um armador. E para que esses sistemas sejam trabalhados de forma completa, capacidades como percepção, atenção, antecipação e tomada de decisão são necessárias. Assim, o objetivo desse estudo foi discutir os elementos defensivos mais relevantes diante de diferentes sistemas ofensivos e o seu processo de ensino-aprendizagem a partir da opinião de treinadores experientes de handball. A metodologia. Foram contratados 8 treinadores de handball feminino, porém apenas 4 se adequavam aos critérios. Os outros 4 ou não responderam ou não se adequaram aos critérios. Desses 4 treinadores de handball feminino, 2 eram do sexo masculino e 2 pessoas eram do sexo feminino. E possuíam média de atuação em 23,5 anos em equipes de handball feminino. Para isso, os critérios adotados: dirigir equipes femininas adultas de handball, ter participado dos 3 últimos ciclos olímpicos como membro da comissão técnica da seleção feminina e ser finalista da Liga Nacional de Handball Feminina. Os autores optaram em realizar uma pesquisa qualitativa, pois tinham a ideia de adquirir a opinião de um grupo, um coletivo, que no caso são os treinadores, sobre um dado assunto. Para isso, eles utilizaram de uma entrevista semi-estruturada, em que eles levantaram 2 questões básicas. A primeira delas foi que, diante de adversários que adotam o sistema ofensivo clássico 3-3, de que forma você espera que seus defensores atuem? E a segunda questão é que, diante de adversários que adotam sistemas ofensivos diferentes do clássico, de que forma você espera que seus defensores atuem? Para análise dos resultados, os autores optaram pelo método do discurso do sujeito coletivo, em que, através da união de expressões-chave que continham as mesmas ideias centrais, eles construíram um discurso que representava o coletivo entrevistado. As expressões-chave, no caso, são falas literais retiradas das entrevistas realizadas com os treinadores. Os autores organizaram a discussão dos resultados pelas ideias centrais,
Então, cada um dos discursos do sujeito coletivo havia a discussão e as falas das ideias centrais extraídas das entrevistas. O primeiro ponto discutido foi a atuação dos defensores diante do sistema ofensivo clássico, no 3.3. A primeira ideia central apontada foi a necessidade da variabilidade e continuidade do jogo defensivo, em que era necessário variar o sistema defensivo de acordo com as imposições do jogo ofensivo adversário, diminuir os espaços produzidos e dificultar infiltrações e arremessos de curta distância através do uso da basculação, e dar continuidade. E a continuidade depende de sincronizações espaço-temporais entre os defensores e decorre de comportamentos individuais e coletivos para dificultar as ações adversárias. A segunda ideia central parte como pressuposto que o essencial é flutuação, cobertura e dissuasão. Nele, de acordo com as falas dos treinadores, sugere-se que os defensores atuam em profundidade, principalmente diante de armadores que têm uma boa capacidade de arremesso a longa distância. Além disso, eles ressaltam que é necessário usar a dissuasão na tentativa de diminuir a velocidade ofensiva e recuperar a posse de bola. E, por fim, devem ocorrer ajudas mútuas durante a marcação e a ocupação do espaço produzido pela circulação ofensiva, mantendo sempre aquele equilíbrio na quadra, utilizando todos os espaços possíveis. A terceira ideia central apontada, direcionada sobre esse mesmo ponto, foi em dificultar a atuação dos pivôs, dos pontas e dos pivôs. Os pontas, por deixarem o jogo mais rápido, existe a necessidade de deixar uma marcação mais forte neles e não deixar que a bola chegue até. Os pivôs, por marcarem gols mais facilmente devido à sua proximidade, exigem que tenha um contato permanente defensivo, tendo até algumas vezes optar por colocar 2 defensores em sua marcação. Qualquer atacante que circule nas regiões próximas à área deve ser bloqueado ou ter seu deslocamento dificultado. Assim, entramos no segundo tópico, que é abordado no artigo, que fala sobre a atuação dos defensores diante do sistema ofensivo diferente do clássico. A ideia central 4, ela fala sobre a importância de dificultar a produção de espaço e diminuir a velocidade do jogo ofensivo. Assim, marcações mais agressivas no setor ofensivo com os melhores jogadores são necessárias, porque assim conseguem impedir que os jogadores ofensivos façam lançamentos dentro da linha dos 6 e 9 metros. Além disso, a troca de marcação dificulta a criação de espaço pelos atacantes e busca a igualdade numérica, evitando a inferioridade numérica. E por fim, diminuir a velocidade ofensiva a partir do aumento da ofensividade dos defensores, trazendo para frente, para a próxima linha central, o posicionamento da linha defensiva. O DSC 5, em que leitura e adaptabilidade às situações de jogo, onde o sistema defensivo deve adaptar-se às características dos defensores e dos adversários, refletindo em diferentes transformações que busquem uma distribuição equilibrada em profundidade e largura dos espaços. E por fim, o DSC 6 traz a ideia central sobre mudança no sistema de jogo. Ele ressalta que a defesa deve posicionar-se de acordo com o sistema ofensivo do adversário, ou seja, é importante que exista a adaptabilidade no sistema defensivo, pois muitas vezes os sistemas defensivos vai de encontro com o sistema ofensivo, fazendo com que ele precise se adaptar à movimentação dos atacantes. E por fim, a região de atuação dos defensores deve ser limitada, reforçando a conservação dos postos específicos para a manutenção do balanço espacial defensivo. E é necessária a adaptabilidade, mas sem a perca da tática e da estratégia definida no começo da partida. Os autores organizaram comportamentos defensivos esperados diante do sistema ofensivo clássico e diante do sistema ofensivo diferente do clássico, que foram os primeiros 2 pontos apontados. Diante disto, eles
eles visualizaram que o sistema ofensivo clássico demanda dos defensores variabilidade do jogo defensivo, continuidade do jogo defensivo, que dificultem o jogo com um pivô, que ponham em prática os elementos técnico-táticos de flutuação, cobertura, dissuasão e basculação, que exista trabalho conjunto entre defensor e goleiro em que impeçam a recepção dos pontas. Para o sistema ofensivo diferentes do clássico, os comportamentos esperados são de alternância de sistemas defensivos, adaptação às mudanças de sistemas ofensivos, elementos técnico-táticos de marcação, flutuação e troca de marcação, que dificultem a produção de espaços e que diminuam a velocidade do jogo ofensivo. Assim, entrando no último ponto apresentado no artigo, ele fala sobre a dinâmica do jogo e os aspectos pedagógicos do mesmo. Assim, métodos de ensino que enfatizam diferentes formas de jogos para poder despertar os jogadores a intencionalidade das ações devem ser utilizados, causando assim a independência dos jogadores em relação à tomada de decisão. Também, os defensores devem induzir os atacantes a desenvolver suas ações em regiões da quadra que limitem suas possibilidades e, ainda, sejam favoráveis às suas ações. É necessário, sim, que os jogadores impeçam o jogo dos atacantes ofensivos, porque por meio desse impedimento do jogo, eles conseguem realizar suas próprias jogadas sem uma grande demanda de movimentações fora da estratégia definida antes do começo do jogo. E por fim, o uso de métodos de ensino que privilegiam as vivências por meio de jogos em situações reduzidas e extraídas do jogo formal, tanto que pode ser tanto global funcional quanto a situacional. Os autores concluíram, então, que os sistemas defensivos apresentam comportamentos específicos em função dos diferentes cenários impostos pelos sistemas ofensivos, que os sistemas defensivos não devem ser maleáveis e devem possuir organização e estratégias de defesa variadas. Os defensores devem empregar elementos técnicos táticos específicos mediante os cenários estudados, com preocupações recorrentes à produção de espaço pelos atacantes, variabilidade das ações, adaptação às suas situações impostas pelos adversários e as ajudas mútuas entre os defensores. É necessário que eles se preocupem intrinsecamente em ocupar o espaço, evitar o avanço, evitando que a bola chegue nos pontas, como também nos pivôs, e estejam preparados para a variabilidade de ações do ataque, como com o uso de diferentes elementos técnicos táticos, como também de sistemas defensivos. Em que o processo de ensino, aprendizagem e treinamento deve ser conduzido de forma ampla e variada, pautado em diferentes métodos de ensino. Assim, esse foi o artigo por nós apresentado, com o título Jogo Defensivo diante de diferentes sistemas ofensivos do handball, análise do cenário técnico-tático e reflexão sobre o ensino. Foi publicado, como dito anteriormente, na Revista Brasileira de Ciência do Esporte, e nós agradecemos pela atenção. Muito obrigado.